Olá, meu nome é Camila e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o que são ondas. Bom, na física, onda nada mais é que uma perturbação que se propaga. Por exemplo, imagine um lago. Se eu jogar uma pedra no meio desse lago, eu vou estar causando uma perturbação, e essa perturbação irá gerar pequenas ondulações, que irão se espalhar, se propagando. Com isso, vamos ter que a perturbação é o movimento inicial, aquilo que origina a onda, e a propagação é a própria onda em si, esse espalhamento que observamos. De acordo com a sua natureza, as ondas podem ser classificadas em dois tipos: mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Então, as ondas mecânicas são perturbações em um meio material. São feitas a partir de moléculas oscilando. Exemplo disso são as ondas em uma mola ou em uma corda, e também terremotos, ondas na água e o próprio som. Por exemplo, quando falamos, o que acontece é que as nossas cordas vocais vibram, empurrando as moléculas de ar que batem nas moléculas do lado, que vão repetindo essa mesma ação, até o momento que essas moléculas chegam aos nossos ouvidos, e o cérebro interpreta como som, como aquilo que ouvimos. Assim, o som nada mais é que uma perturbação, viajando pelo ar que chega aos nossos ouvidos, e uma vez que ele surge a partir da vibração das moléculas, necessitando das partículas do meio para transportar energia, consideramos o som como sendo uma onda mecânica. E então, temos a onda eletromagnética, que por sua vez é a onda que não necessita de um meio para se propagar, como é o caso da luz. Uma coisa importante de se ter em mente é que as ondas são perturbações que levam energia sem precisar levar matéria. Para entender isso melhor, podemos utilizar novamente o exemplo do lago. Agora, se imaginarmos que há nesse lago uma folha parada, ao jogar ali uma pedra, se formará uma ondulação, que irá movimentar a folha, a fazendo subir e descer novamente na posição que estava anteriormente. Desse modo, a folha ficará oscilando para cima e para baixo. Entretanto, ela não será transportada para frente ou para trás. Portanto, vemos que a onda movimenta a matéria, porém não faz com que a matéria se desloque, não transportando de um ponto para outro. Outro exemplo disso pode ser observado através de uma mola. Se fizermos uma perturbação na ponta da mola, estaremos colocando uma certa energia na ponta para movimentá-la. Assim, quando essa perturbação se espalha por ela, o que ocorre é que a energia que eu coloquei na ponta agora está no meio da mola, percorrendo toda a sua extensão. E conforme a perturbação se propaga, isso significa que a energia que eu coloquei na mola para causar a perturbação foi se propagando. Com isso, podemos dizer que a onda é uma perturbação que leva energia, que propaga energia ao longo do material. E essa energia não leva matéria, pois ao causar a perturbação na mola, a energia se propaga, chegando do outro lado da mola, sem ter que levar junto com ela a ponta da mola. Essa ponta não precisa se movimentar para que a energia chegue até lá. Temos também outra classificação para ondas, de modo que elas podem ser transversais ou longitudinais. A onda transversal é a onda onde a perturbação e a propagação fazem 90 graus entre si, ou seja, quando as partículas do meio de propagação vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda. Um exemplo desse tipo de onda é a luz. Para representar essa onda transversal, podemos pensar em uma corda. Assim, se houvesse nessa corda uma oscilação, a fazendo-se movimentar para cima e para baixo, esse movimento que se estaria fazendo na corda seria uma perturbação vertical. Porém, o pulso que se formaria na corda, como podemos observar, estaria se movendo da esquerda para a direita, e dessa forma teríamos uma propagação horizontal. Assim, teríamos uma perturbação e uma propagação que seriam perpendiculares entre si.
sendo então definido como uma onda transversal. Já para a onda longitudinal, perturbação e propagação fazem 0 graus entre si, sendo então paralelas, ou seja, a onda será longitudinal quando as partículas do meio de propagação vibrarem na mesma direção em que a onda se propaga, como é o caso das ondas sonoras. Por exemplo, temos aqui uma caixa de som. O que acontece nesse exemplo é que temos nessa região uma espécie de membrana que vai para frente e para trás. E assim, ao se mover para frente, empurra as moléculas de ar, que por sua vez batem nas moléculas de ar à frente. E assim por diante, propagando assim a energia. E uma vez que a membrana se move para frente e para trás, temos que essa perturbação é horizontal, assim como também a propagação, já que ela vai da esquerda para a direita. Para entender a onda um pouquinho melhor, precisamos conhecer algumas das suas propriedades, tais como o comprimento de onda, frequência, amplitude, período e velocidade de propagação. O comprimento de onda é a distância percorrida por um pulso até que ele comece a se repetir. Então, seria daqui até esse ponto, repetindo esse mesmo comprimento por todo o trajeto. O comprimento de onda pode ser representado pela letra grega lambda e é calculado como sendo comprimento de onda igual a velocidade da luz no vácuo dividido pela frequência. A frequência é o número de oscilações de onda por um certo período de tempo, a quantidade de reproduções que estará acontecendo nessa onda. Para determinar se a frequência é maior ou menor em uma onda, basta olharmos para o número de repetições. Quanto maior for, maior será a frequência. A partir do comprimento de onda, vamos ter a velocidade de uma onda, que é dada por velocidade da onda igual ao comprimento da onda dividido pelo período. E então temos a amplitude, que está relacionada à energia que foi utilizada para gerar a onda, a energia que a onda transporta. Quanto maior a amplitude, maior a quantidade de energia transportada para uma onda. Ela é basicamente o tamanho de vibração, a distância de um ponto mais alto da onda até o eixo de equilíbrio, ou a distância do ponto mais baixo até o eixo de equilíbrio. A amplitude na parte de cima é positiva e na parte de baixo é negativa. A amplitude é a maior distância de oscilação que aquele ponto pode ter. Dentro dessas propriedades, temos também o período, que é o tempo gasto para realizar uma repetição. Ele é definido como o espaço de tempo necessário para uma onda caminhar um comprimento de onda. A frequência é o inverso do período. E então, temos a chamada velocidade de propagação da onda, que por sua vez pode ser dada por velocidade igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. E por fim, temos além desses elementos, duas outras coisas que também são importantes de se ter em mente, que no caso é como identificamos onde está a crista e o vale da onda. Consiste em algo bem simples, na verdade. A crista da onda será sempre o ponto mais alto dela, e o vale o ponto mais baixo dessa onda. O som, embora seja algo que não conseguimos enxergar, se propaga em ondas mecânicas, necessitando de um meio material para isso, como já vimos. Essas ondas geralmente são invisíveis, mas às vezes podemos visualizá-las, como por exemplo no experimento em que a Aline irá apresentar na sequência, no qual se estará transmitindo ondas sonoras por meio de uma caixa de som sobre uma substância que no caso é a mistura de maisena e água, que irá vibrar de acordo com o ritmo da música. As ondas irão produzir um efeito na mistura, fazendo essa preparação se comportar com as características próprias de um fluido não newtoniano. Quando o alto-falante começa a vibrar debaixo dele,
Tem momento que o alto-falante deixará ele se comportando como um sólido e tem hora que ele volta a ser líquido, o que acontece muito rápido, surgindo esse efeito que veremos. A vibração das ondas sonoras fará com que a mistura se mova de maneira diferente, de acordo com as ondas sonoras da música. Veja a demonstração a seguir. Então, pessoal, para poder fazer esse experimento, a gente fez aqui uma mistura de água e maisena, que é conhecido também como fluido não newtoniano, né? Então, quando a gente coloca aqui sem força nenhuma na colher, ó, ela desce e não tem problema nenhum. Mas quando a gente coloca uma certa força na colher, ó, tá vendo que ela não passa para baixo. Ela colocamos aqui no som. Aí agora a gente vai ligar o som para ver o que acontece. Tá vendo, ó? Quando o som ele é mais agudo, não mexe em nada, nem no plástico e nem no fluido.